Olá, boa noite a todos. Que esse tempo que as crianças estão ficando em casa está gerando uma série de dificuldades para os pais. As crianças também não estão indo para a escola, então há também uma preocupação aí na parte de desenvolvimento e aprendizagem, né? Recebi aqui muitas perguntas, tá? Vocês duas. E a gente vai começar aqui com uma pergunta que eu queria que vocês iniciassem a live colocando para a gente quem, afinal de contas, está lidando com quem, né, nessa pandemia em relação às crianças. Então, Oi? Pode falar. Uma boa noite a todos, é um prazer, né, para mim e para a Val também estarmos aqui podendo contribuir um pouco, né, com esse tema. E eu acho que é uma coisa muito interessante da gente pensar é que quando a gente fala assim, quem está lidando com quem, a gente tem que realmente buscar, assim, tentar entender quem realmente está com quem, né, é uma relação. Nós estamos vivendo uma situação de distanciamento social, que eu acho que a gente poderia até identificar mais como distanciamento físico, porque nós nunca tivemos tão necessitados, né, uns dos outros. Então, e quem está nessa relação? Quem são os elementos principais nessa relação, né? A família, a criança e a escola. Então, é uma relação que precisa se encontrar, que precisa se completar, que precisa estar em sintonia, né? Então, acho que para a gente começar falando desse tema, a gente precisa, assim, entender quem está com quem realmente nessa relação. Então, nós vamos falar um pouco da criança, nós vamos falar da família e vamos falar da escola. Esses três elementos básicos que são mais do que nunca necessitados um do outro nesse tempo de pandemia. Sim. Valdirene, as crianças elas estão em plena evolução o tempo todo, né? Estão crescendo, estão se desenvolvendo, né? Sim. Mas como você está sentindo essas crianças quando você está atendendo elas ou no aspecto escolar, né? Como você está sentindo esse momento? Como as crianças estão passando por esse momento? Primeiramente, boa noite, Rogério, boa noite a todos que nos assistem, né? Foi realmente uma bênção de Deus, né? Estarmos aqui presentes, né, Jaque? Contribuindo um pouquinho, né? Isso. E o cenário hoje, o cenário que estamos vivendo por causa dessa pandemia, o Rogério e a todos que nos assistem, nos traz um retrato de criança um tanto quanto preocupante. Nós sabemos que o que é ser criança, né? É ser pensante, é estar em constante aprendizagem, nesse processo de construção ali, a flor da pele, o tempo todo. Mas algumas coisas nos preocupam sim, né? O que chega para a gente, né, enquanto atendimento, enquanto nós na área educativa também, falo pela Jaque, um cenário de uma certa preocupação, né, com essas crianças. Por quê? Elas estão num contexto de muito estresse, né, um ambiente um pouco mais estressante, apresentando alguns comportamentos que vêm preocupando muito os pais, e os pais têm nos relatado isso. Então, você pai, você mãe, tem percebido o seu filho mais agitado, mais rebelde, com comportamentos desafiadores, né, chorosos ou pirraças? Enfim, isso tudo pode ser fruto, sim, reflexo desse contexto conturbado que estamos vivendo hoje. E outras crianças, às vezes, demonstram o contrário disso, às vezes muito silêncio, e é algo que a gente precisa de observar também, né? Então, assim, tá esse aglomerado de informações negativas, né? Muitas informações chegando aos nossos lares, e a gente, às vezes, não está se dando conta disso, e isso tem, sim, mudado o comportamento e a rotina das famílias.
E o que a gente precisa nesse momento, então? É muito importante um olhar cauteloso, né? A gente precisa saber quem é essa criança que nós estamos lidando, né? É um ser pensante, é um ser que gosta, que está em constante construção, que gosta de aprendizagem. Então, o que é que está acontecendo, então? O que eu, enquanto pai, enquanto mãe, preciso fazer? Preciso estar com esse olhar atento, cauteloso, para desenvolver e fortalecer as habilidades emocionais dos nossos filhos. Reconhecer a necessidade dessa criança. Nossas crianças precisam ser cuidadas em todos os sentidos, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto social e também no aspecto cognitivo. Então, a partir do momento que a gente reconhece quem é essa criança, quais as necessidades que elas apresentam, a gente também pensa em caminhos para melhoria. Entendi. Justamente assim, a gente como pais, né, eu sou pai de 3 filhos, já estão grandinhos até, mas também temos as nossas dificuldades, né, no dia a dia, mas a gente fica procurando assim sempre uma fórmula de bolo, né, pronta, né? Exato. O que eu faço nessa situação, né? Então, assim, o que a gente, como pai, a gente pode estar fazendo de melhor? Qual é a atenção que a gente deve ter? Qual o direcionamento que vocês poderiam dar para a gente nesse momento? Até porque também a gente vem sofrendo também como pais, né? A gente tem uma carga grande em relação a essa pandemia, né? As preocupações financeiras, quem está trabalhando, as preocupações de se contaminar e até estar trazendo isso para casa também. Então, é uma situação nova para os adultos também, né? E aí, como a gente tem essa fórmula de bolo, qual o direcionamento que vocês podem dar para a gente em relação a lidar com as crianças nesse momento? Então, isso é muito pertinente o que você está colocando, Rogério, porque essa pergunta que todos nós nos fazemos, né? Eu acho que sempre, não só nesse período de pandemia, né? Mas quando a gente fala nessa questão de educar filhos, né? A gente sempre se pergunta isso. Como que eu faço isso, ou como que eu faço aquilo, né? Agora, uma coisa interessante que a gente queria trazer para a reflexão de todos hoje é o seguinte, olha só, nós estamos vivendo um momento único, né? Um momento em que, assim, ninguém esperava e, de repente, caiu de paraquedas na nossa vida, né? E aí, nós estamos falando, como a Val colocou, né, esse conceito de criança. Por que isso? Porque reconhecer quem é o meu filho, quem é essa criança, é fundamental. É fundamental. Porque na hora que eu tenho essa percepção desse filho que eu tenho em casa, eu preciso também, eu começo também a assumir uma responsabilidade sobre esse filho. O que acontece? Nós, enquanto família, nós somos a base, a família é a base, é a maior base da sociedade em família. É dentro do seio familiar que nós nos encontramos. Gente, é dentro do seio familiar que nós nos encontramos como pai e mãe. Dentro desse contexto de família que nós entendemos a responsabilidade que nós temos na educação dos nossos filhos. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer hoje é assim, quem sou eu como pai e mãe? Quem sou eu como responsável pela educação do meu filho? Que tipo de pai e mãe que eu sou? O que eu estou ensinando? Que valores que eu estou passando? Esse entendimento é importante, essa reflexão é importante, por quê? Porque a partir desse momento que eu me reconheço como responsável e como base dessa criança, eu começo a entender que o meu papel vai muito além, é muito mais amplo do que às vezes até a gente imagina, né? Uma pergunta que a gente se faz é o seguinte, assim, por que será que está tão difícil para nós pais, de repente, quando a gente se viu com os nossos filhos dentro de casa, 24 horas por dia, parece que as coisas começaram a ficar mais complicadas. E a gente entende que essa complicação faz parte, porque é de ter filho em casa. Bom, se a família é a base, se essa é a base, e essa base tem que ser um terreno fértil, né?
Por que tá tão difícil, gente? A gente precisa pensar, sabe? Que conceito é esse de filho que está me dando tanto trabalho hoje? E por que meu filho está me dando muito trabalho? É lógico que a gente sabe que as crianças, como a Val colocou no início, né? Nós temos hoje um retrato de criança que mudou de comportamento, que está vivendo ansiedades, que está vivendo estresse, mas muitas vezes esse estresse está sendo promovido por nós mesmos. Porque a forma como nós estamos vendo essa pandemia, a forma como nós estamos estruturando isso dentro da casa da gente, está fazendo com que o nosso filho reflita exatamente o nosso comportamento. Então, eu penso que é um momento, mais do que nunca, que esse reconhecimento de que tipo de pai e mãe eu sou, ele é fundamental para que eu consiga aprender a lidar com o meu filho. Né? A gente, veja bem, nós nunca precisamos tanto da escola, a escola nunca precisou tanto da gente, e os nossos filhos nunca precisaram tanto de nós dois, da família e da escola. Sabe, de repente a escola invadiu a nossa casa, entrou dentro da nossa casa, e aí muitas vezes a gente não conseguia identificar aonde que está o nosso papel nisso, isso começou a ter um peso enorme. E aí os problemas começam, sabe por quê? Porque aí a gente começa a ver um filho sem limites, a gente começa a ver um filho que não tem uma estrutura, a gente começa a ver um filho desorganizado. Mas olha, vamos parar aí, né? O porquê disso? Se eu sou a base dessa casa, se eu sou responsável por essa base familiar, o que está acontecendo nessa relação? Não estou aqui fazendo nenhum, né? Eu acho que é importante a gente entender, isso não tem a ver com culpar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado, não. O que nós estamos trazendo aqui hoje é uma reflexão do o que é ser esse pai e essa mãe. Nesse tempo de pandemia ou não, porque a estrutura familiar, ela vem mudando. Mas existe uma coisa que nós não podemos perder, gente, que é a nossa essência. Exatamente. E quando eu falo em essência, eu falo de valores, eu falo de verdades, eu falo de um pai, uma mãe, ou um familiar, um representante, ou uma pessoa que assume esse papel. Porque essas crianças estão precisando mais do que nunca do nosso direcionamento. Essas crianças estão sedentas de um apoio, não é um apoio que vai lá e vai fazer tudo por ele, mas um apoio que diz assim, ei, vamos lá, vamos estruturar isso aqui, vamos organizar essa casa, deixa eu te ensinar, meu filho, aqui, quem é quem nesse momento, quem somos nós. Independente de quem é você, que seja o tio, que seja a mãe, que seja o pai, que seja o responsável por isso, mas tem que ter um responsável, sabe? Então, eu penso que esse momento é um momento mais do que nunca, mais do que importante da gente se entender nesse papel familiar. Que base é esse que eu estou dando? Em que terreno que os meus filhos estão crescendo? Como que você acha que você vai sair dessa pandemia? Como que você acha, como pai e mãe? Nós vamos sair totalmente diferentes, né? Com certeza. Sim. Então, eu acho que essa análise, ela é importantíssima, sabe? Muito. E muito valiosa. É muito valiosa. Até porque, né, Jaque, tudo que nós falamos, tudo que nós olhamos, enfim, nas nossas atitudes, no nosso olhar, nos nossos gestos, nas nossas palavras, a gente está sempre afetando o outro de algum jeito, né? E, tanto positivamente quanto negativamente. Então, a gente precisa estar antenado com isso, né? Então, como que eu quero afetar o outro? Como que eu quero me relacionar com o outro? Eu quero que seja uma relação positiva, eu quero que seja uma relação bacana, né? E não de negativismo. E esse outro, gente, é o meu filho, é a minha filha, sabe? E esse é o bem maior que nós temos, sabe? O que nós vamos deixar para os nossos filhos independe totalmente de bens, sabe? Muito pelo contrário, vai muito além disso, sabe? E nós estamos tendo uma oportunidade hoje, dentro de uma pandemia, de um momento de estresse e de angústia,
poder dar o melhor para eles. Então, olha lá, ó, eu me vejo, eu sei, eu reconheço a minha criança, eu me conheço, e às vezes esse conhecimento, gente, ele dói um pouco, ele dói, mas ele é tão imprescindível, ele é tão libertador, porque na hora que eu começo a entender que a minha relação com meu filho, o que eu vejo no meu filho é um pouco do que eu sou, do como eu sou, a gente começa a entender muitas coisas. E a gente começa a entender comportamentos, a gente começa a entender falas, a gente começa a entender situações que os meus filhos trazem, que as crianças trazem, sabe? Então, esse momento, eu acho que é um momento importante, assim, eu convido vocês a estudar, sabe? Posso garantir para vocês que ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. Ah, eu ouvi vocês falando, né, sobre isso, e com certeza a pandemia ela está trazendo uma série de dificuldades para a gente, sem dúvida. Mas eu vejo também, eu tento pelo menos enxergar oportunidades que vem trazendo para a gente. Então, nesse contexto que a gente está conversando, a gente tem a oportunidade agora de estar vendo melhor essas crianças, a gente tem a oportunidade de estar mais com a gente mesmo, né? Não agora a gente já está trabalhando, a gente já está trabalhando um pouco, né? Mas no início lá eu fiquei praticamente 40 dias sem trabalhar. Então eu tive que ficar um pouco comigo mais, né? E aí, às vezes, não é bom o que a gente vê, não é bom o que a gente vê nas crianças, o que a gente percebe, mas é uma oportunidade também da gente estar melhorando, né? Da gente estar vendo. E é isso que é bacana, e você entende porque quando a gente fala assim, como lidar com a criança, passa muito por essa percepção. Porque com certeza na sua análise aí com seus filhos, nesse tempo que você esteve mais com eles, essas análises que você fala que você fez, algumas coisas que você viu, é onde a construção acontece. É onde, mesmo que eu me perceba incoerente, porque nós não somos perfeitos, não existe pai e mãe perfeito. Mas existe, às vezes, tem gente que às vezes pergunta assim, como é que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou errado? A gente nunca vai saber, mas a gente precisa saber de uma coisa. A nossa essência de pai e mãe, ela tem que ser uma essência que eleva, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer um filho educado, a gente quer um filho que esteja preparado para a vida, não é, Rogério? Você é pai de 3. Se eu te perguntar assim, o que você quer para os seus filhos? Eu tenho certeza que você não vai dizer para mim assim, eu quero que eles tenham dinheiro. Tenho certeza que não. Você vai dizer para mim, eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles saibam lidar com as adversidades da vida. Até os próprios jovens hoje, eles já não associam mais a felicidade e o sucesso em ter dinheiro, né? Hoje as pessoas procuram ser felizes, né? Todo mundo está correndo atrás. Mas eu acho que antigamente o sucesso e a felicidade vinha com dinheiro. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Se tinha isso muito forte. Exato. Acho que hoje não. Acho que hoje o dinheiro... Hoje o que está mais forte é a preocupação com o ser, né? Exatamente. É a preocupação com o ser, não com o ter, e aí, né? E é aquela questão, não adianta a gente só se preocupar com isso no futuro, porque muito disso vai depender dessa base que a gente está vendo agora. É verdade. É tão forte isso, não é? Então, assim, a gente às vezes está pensando assim, como que eu faço? A gente está querendo a receita pronta, a gente está querendo uma resposta perfeita, a gente está querendo assim, faça isso e você vai conseguir isso. E a gente se frustra, porque não é por aí. É interno, é muito mais, é uma questão de assumir esse papel no meu contexto familiar. E aí, a hora que a gente começa a assumir essa responsabilidade, você consegue colocar limites, você consegue tirar as manias, você consegue organizar a rotina, sabe? Exato. Né? Dá trabalho, mas quando você sabe onde você quer chegar, você procura os meios para isso. E esses meios, você vai errar, você vai acertar, você vai procurar ter jogo de cintura em muitas situações. E aí você não vai se sentir culpado se você disse um não, se você fez uma proibição.
porque você sabe que aquilo foi o melhor para o seu filho naquele momento. Então, educar é isso, né? É a gente dizer não, é a gente dizer sim, É a é a gente, longo... às vezes, ter o jogo de cintura, Eu, que né? Exato. eu aprendi com a minha Fala. esposa que ela falou assim, educação é a longo prazo. Não é Isso, falando agora, né, que a gente resolve agora. É a longo prazo, tem que ter paciência, tem que ir melhorando sempre, né? Acho que é isso por aí. aí. Mas Uhum. a gente falando um pouquinho sobre a parte da educação e a parte das escolas, né? As escolas também precisaram se reinventar, né? Elas caíram nessa situação e hoje a maioria dos alunos eles também estão experimentando as aulas online, né? Essa educação. E agora os pais também estão se vendo aí como pais e professores. Eles também têm que estar Exato, mais perto, olhando, ajudando os filhos, né? E exato. às vezes isso está trazendo um pouco de conflito e dificuldade, né? O tomar conta, o ensinar, será que eu sou capaz ou não? Às vezes geram frustrações, sentimentos negativos. E como a gente pode lidar com isso, nessa questão da educação? Então, né, essa pandemia veio assim e virou o mundo de cabeça para baixo. Então tá todo mundo nesse processo aí, né? Crianças se adaptando a essa nova situação, os pais se adaptando a isso também, a escola também se adaptando a isso, né? As escolas estão impossibilitadas, na verdade, de exercerem exatamente o papel como antes, não porque não querem, né? Mas porque não podem, na verdade. Então, estão se procurando se reinventar, a buscar alternativas para lidar com essa realidade. E os pais, por sua vez, de repente, professores. Né? Dormiram pais, acordaram professores. Professores. Exato. E aí isso realmente gera desestabiliza, né? Gera angústias, gera ansiedades, N pensamentos e sentimentos negativos, assim. E aí a gente pede cuidado, cautela, né? Vocês são pais, estão com uma corresponsabilidade agora junto com a escola muito maior do que antes, né? Porque antes era mais acompanhamento, agora os pais estão também nessa função de ajudar nas atividades. Mas aí a gente vai pedindo cautela, vamos equilibrar nossas emoções, vamos dar conta das coisas de um jeito mais organizado, vamos entrar em sintonia com essa escola, porque isso é muito importante, né? O diálogo entre a escola e entre a família precisa estar muito legal, né? A família precisa compreender e ajudar a escola neste momento, e a escola, por sua vez, precisa compreender, ajudar e dialogar com a família também. Então, é muito importante que isso esteja equilibrado para que tudo dê certo e para que se desenvolva da melhor forma possível. Dificuldades? Sim, né? Sentimentos, eles vão aparecer, mas a gente precisa estar um pouco mais tranquilo com isso para a gente organizar a nossa vida em casa. Ival, tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente precisa ressaltar aqui, gente, que é o seguinte: as aprendizagens elas continuam acontecendo. É lógico que hoje nós estamos vivendo um momento diferente, né? É aula online, é vídeo aula, é atividade remota, né? Enfim. O que acontece? O que a gente precisa entender nessa dinâmica é que, assim, a criança, como todos nós, mas a criança principalmente, gente, ela está em pleno desenvolvimento. As nossas crianças não pararam de aprender porque elas estão vivendo a pandemia. Às vezes a gente vive um sentimento, né, de que, sim, pronto, agora porque são aulas online, porque é um ensino remoto, Tá como se isso perdendo. estivesse valendo a pena. E isso não é verdade. As crianças, elas precisam, a gente pode tirar um aprendizado delas. Porque elas estão dando um show de adaptação. Deu uma paradinha, Jaque. Deu uma paradinha. Totalmente. Voltou. Oi, tá Deu, ouvindo? deu uma paradinha no vídeo. Voltou? Eu tô te ouvindo. Voltou Uhum. agora. Voltou? Mas tá dando uma travadinha no vídeo. Então, Tá deixa parado. eu colocar aqui. Deixa eu ver, tá reconectando, parece. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Ok.
Acho que dá. Voltou. De repente, nós Tô te ouvindo bem baixinho, Jaque. De repente, as crianças se Melhorou. viram também, melhorou, Melhorou. numa situação muito difícil para elas, né? E elas foram se adequando a isso. Lógico que uns com mais dificuldade, outras com menos, né, gente? Mas elas foram dando um exemplo para a gente de que as coisas são possíveis, sabe? E essas aprendizagens, a forma como está sendo ensinado, não é o 100% que a gente gostaria, não é, mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, é preciso que a gente, em casa, como mãe e pai, a gente entenda que esse desenvolvimento, ele não parou. Nós estamos usando uma modalidade diferente, né, de aprendizagem. E olha, eu vou dizer para vocês, nós, né, educadores, eu acho que quando a gente sair disso tudo, nós vamos ter aprendido tanto sobre aprendizagem, nós vamos ter assim, nós vamos olhar e falar assim, poxa, quantas possibilidades que nós temos além daquilo que a gente já faz presencial. E eu acho que esse olhar para a aprendizagem das crianças, ele é fundamental. Melhorou. Oi, melhorou? Tá bem melhor assim. Então, essa aprendizagem, ela é tão fundamental, ela é tão verdadeira, que precisa ser vista pelos pais em casa. De uma forma diferente, eu sei que isso está trazendo uma demanda para os pais, a criança pequena fica mais dependente para assistir aula online, né, fica mais dependente do tempo da mãe e do pai no tempo de estudo, mas, gente, é uma situação que vai passar daqui a pouco, né, isso vai passar. E o que ficou? Observem que, se a gente for parar para pensar, assim, a criança lá do dia 13 de março, quando começou essa pandemia, olha lá para dentro da sua casa. Com certeza não é a mesma criança que está agora. Sabe, por mais que essas aprendizagens não são do jeito como nós gostaríamos que fossem, mas elas continuam se desenvolvendo. E se a gente não tiver cuidado, sabe o que a gente faz? A gente acaba desmerecendo todo o esforço da criança. E as crianças estão se esforçando para aprender. Elas não estão paradas, elas não estão estagnadas no tempo. Nós estamos com a nossa demanda, nós estamos com os nossos medos, como disse o Rogério, né? A gente está trabalhando, a gente está isso, a gente está aquilo, a gente está correndo atrás. Mas isso é a minha vida. Eu preciso desvincular um pouco isso. Quando a gente fala desse olhar para a criança, tem a ver com isso também. Tem a ver com isso também. Eu tenho que parar, me distanciar um pouco para eu ver esse meu filho. Como é uma criança na aula online, gente? Vamos observar, tem exemplos, né, Val, que a gente poderia dar aqui, números, de crianças que se arrumam para ir para aula online, de criança que espera ansiosamente o horário da aula para ver a professora, para ver os colegas. Para falar do dentinho que caiu, né? Gracinha. Para falar do dentinho que caiu. Então, assim, as crianças estão ensinando tanto para a gente. Mas essa situação, ela é muito verdadeira, sabe? E aí a gente precisa parar, ouvir os profissionais, sabe? Se eu tenho dificuldades com a escola, eu preciso procurar a escola, eu preciso entender. O diálogo é fundamental, né? Isso, porque olha só, se cada um, né, Val, estiver assumindo o seu papel nessa relação, né, os nossos professores, os pedagogos, os educadores, estão tendo que se reinventar e entender as aprendizagens, entender a evolução da aprendizagem de uma forma diferente. Então, olha só, voltamos lá no início do tema, né? Quando a gente fala lidar com essa criança, é uma consideração que a gente tem que ter por ela, é uma consideração que a gente tem por esse ser pensante, atuante, que muitas vezes está olhando para a gente assim, sabe, nem está entendendo por que a gente está tão ansioso, por que a gente está tão nervoso, por que a gente está tão desesperado. O que para ela olha e diz assim, é isso, né? Lógico, né? Cada um com seu comportamento. Mas, gente, esse olhar para a aprendizagem, ele tem que ser visto pelos pais em casa. Sabe, eu acho que isso é fundamental. É importante, Jaque, frisar isso mesmo, porque assim, a forma como os pais sentem e passam por esse momento afeta, influencia diretamente na forma como as crianças também vão ver a escola.
Então, se ela está no contexto que os pais estão lá, ai meu Deus, o que está acontecendo? Por que manda tanta coisa? Porque às vezes até é isso mesmo ou não, mas assim, a gente precisa estar administrando esses sentimentos aí, negativos, para a gente passar isso de uma forma boa para a criança, para que ela tenha uma relação legal também com a escola, né? Então, o nosso sentimento enquanto pais vai influenciar e muito no comportamento das crianças. Eu só queria lembrar vocês que nós já estamos em 8h10, tá? E faltam apenas 10 minutos. Eu posso tentar no final, né? Se faltar muita coisa, a gente entrar novamente. Aí as pessoas aguardam um minutinho, a gente de repente consegue entrar novamente e continuar. Mas é sobre a questão da escola, né? A gente falou sobre criança, sobre família, né? E sobre a escola também. Eu queria fechar esse assunto para a gente partir para um outro. Como essa tríade, né? Escola, família e criança, elas devem se articular para que isso fique com sintonia, né? Para que tudo funcione bem. Você tocou num ponto bacana, Rogério. Sintonia. Sintonia aí nesse tripé, né? Família, escola, criança. Tem que haver, sim, uma sintonia. Os pais estão precisando, sim, de muito apoio neste momento, né? O ambiente de casa precisa oferecer segurança para essa criança. Precisa oferecer muita segurança. E, com certeza, tudo ficará mais leve quando for possível identificar o ser pai e o ser mãe nesse contexto. É por isso que a gente fez questão, né, Jaque, de começar lá. Vamos identificar quem é essa criança? Não, quem é, né? Quem são esses pais? Quem é o pai e a mãe nessa relação aí? Quem é a escola nessa relação? Porque isso precisa caminhar muito bem. Precisa caminhar em sintonia para que tenha evolução. Então, a situação se torna mais leve quando a gente pensa em possibilidades. Eu acho que a pergunta que precisa ficar para nós: como eu quero que a minha família passe por esse momento de pandemia? Eu quero que ela passe de um jeito maluco, de qualquer jeito, enfim. Não. Eu preciso querer que, assim, desestabilizou sim, mas, opa, pera lá, vamos organizar a casa? Qual que é meu papel? Qual que é o seu papel? Qual a função de cada um aqui? Vamos organizar isso, porque a gente precisa passar da melhor forma possível por esse período de pandemia. Porque automaticamente a gente passando o melhor possível, nós estaremos muito fortalecidos ao final dela. Nós estaremos com habilidades emocionais muito bem trabalhadas para a gente enfrentar outras situações também. Então, é esse respeito que nós estávamos falando antes, né, entre essas partes, esse olhar cauteloso, é esse respeito entre essa tríade aí, né, família, escola e criança. Então, tem que haver respeito entre eles, tem que haver muito diálogo, tem que haver consonância, eles precisam estar muito mais do que conectados, precisam estar em comunhão um com o outro, para que a gente consiga passar muito bem por isso. Dificuldades, sim. Dificuldades existiam antes da pandemia, dificuldades existem dentro da pandemia, as dificuldades existirão fora da pandemia. Mas e eu? E minha família? Como que nós queremos passar por tudo isso? Então, acho que é uma reflexão importante. Por isso que é importante mesmo o respeito e o diálogo entre essas três partes aí. Exatamente. E comunicação, eu acho também, né? Exatamente. Eu acho que as escolas têm que estar sempre assim, abrindo uma linha de comunicação que já tem, né? Mas às vezes no início dessa pandemia ficou um pouco difícil a gente se comunicar, né? Mas eu acho que a comunicação ajuda muito, né? É essencial, né? Todo mundo exatamente. Até porque, né, no final disso tudo, né? Quem é que está ali esperando por a gente, né? É como se estivéssemos no barco, né, Rogério? Como no barco. E ali tem aquela criança, aquele ser ali que está ali aguardando, esperando os nossos comandos, esperando os comandos da escola, esperando os comandos dos pais. Então, a gente precisa se fortalecer e estar bem. A comunicação tem que estar eficaz aí, para que a gente possa ajudar essa criança. Falando um pouquinho agora de rotina, né? Tudo mudou.
a rotina de casa por causa das aulas das crianças, que agora a gente tem que tomar conta. Como vocês estão lidando com a rotina de vocês e o que vocês podem trazer para a gente de dicas do dia a dia dessa rotina que pode nos ajudar? Eu acho que isso é muito importante, né? Como tudo que a gente vem falando até agora, né, gente? Olha só, dentro desse espaço de reconhecimento, né, que envolve todos, né? A gente precisa estabelecer o que é mais importante dentro da minha casa. Então, o espaço da aprendizagem, o espaço em que a criança vai estar ocupada com as atividades da escola, o espaço em que ela vai estar livre para continuar, né, com a sua vida, com o seu tempo, sabe, o tempo do nada, o tempo de ser criança, o tempo em que a gente poderia dar várias dicas aqui, mas como o nosso tempo está corrido, né, Muito Val? corrido. Fazer um quadro de rotina para o seu filho, organizar as tarefas, combinar, fazer combinados em casa, dar funções de dentro de casa para o teu filho, sabe? Priorizar o que é mais importante, ter o tempo de brincar com o seu filho, ter o tempo de ter o espaço para que essa harmonia aconteça, sabe? Dar menos espaço para o que vem de fora para dentro, mas dar mais espaço para que essa comunicação, essa relação, ela esteja baseada em valores, ela seja fortificada a cada dia, sabe? Com as nossas essências construtivas, com o que a gente está, sabe, o que a gente está vendo da escola, tá difícil para mim, mas não quer dizer que tá difícil para o seu filho, sabe, esse comando que a gente vem falando, toma conta, gente, toma conta da tua casa, assume, olha, isso é meu, sabe, lá na frente a gente vai responder por isso, como? No próprio comportamento dos nossos filhos. Então, assim, não é que nós somos agora os culpados de tudo, não, mas nós somos os responsáveis, é diferente. Sabe? Então, ó, faça um quadro de rotina, faça combinados com o seu filho, dê funções, dê menos celular, transfira menos a falta de alguma coisa para o uso do celular, para ver a televisão. Tome Esse cuidado. esse quadro de rotina já que é legal, acho que dá uma pesada, porque assim, muitas famílias no início acham muito difícil, né, de seguir ou de fazer, mas é muito eficaz, porque é uma tabela de organização das atividades da criança. Então, se a criança tem as atividades escolares, ela vai ter até aquele tempo ali para ela fazer num ambiente sossegado, né, uma mesa, uma cadeira, sem muito barulho. Ela vai ter o tempo dela brincar, ela vai ter o tempo de se alimentar, ela vai ter o tempo de descansar. E uma coisa que é muito bacana colocar nesse quadro, nessa tabela aí de atividades, é incluir alguns afazeres da casa mesmo, que a criança está ajudando, dando autonomia para ela ajudar, né? Que seja guardar seus brinquedos, que seja forrar sua cama. Então, isso vai muito no nível da maturidade da criança, né? As crianças pequenas que ainda não têm, assim, muitas atividades, talvez que a escola esteja mandando, né? Não sei como é que está a realidade de cada um aí, mas é legal ter um espaço e um momento para... Interrompeu. Eu vou tentar voltar. Só um instante que a gente vai estar retornando. Novamente, gente, só um instantinho para a gente finalizar. Só um momento que a gente vai esperar as duas voltarem. Mais um minutinho. Isso, elas estão retornando.
Isso. A Jaque voltou. Voltei. Isso. Então, né, eu acho que posso continuar, Rogério? Só mais um minutinho. Isso, agora você já está aparecendo. Ok. Vamos esperando. Você continua então, enquanto a Valdirene A Val, chega. Mas eu acho que eu já entrei, não? a Val tá aqui. Entrou também. Ok. Isso, ótimo. Então, eu acho, né, Val, em cima disso que você estava falando, né, eu acho que essa rotina, ela é fundamental. E eu acho que a gente não pode perder de vista, gente, exatamente isso que a gente veio falando até agora, sabe? Dentro de tudo isso que a gente falou, como que vai ser daqui para frente? O que que eu espero? Como que nós, né, no nosso contexto familiar, queremos sair dessa pandemia? Nós vamos sair diferentes, isso é inevitável, mas que seja um diferente produtivo, que a gente possa olhar para trás e falar assim, poxa, a gente conseguiu, a gente errou aqui, a gente, né, fez um pouco diferente ali, mas a gente conseguiu porque os nossos filhos estão íntegros. Eles estão felizes porque estão em casa. Eles estão felizes porque eles têm uma base sólida, sabe? Eles estão conseguindo manter as aprendizagens, eles estão conseguindo manter. Está dando um pouquinho de interferência. Um pouquinho, já. Jaque, isso. Isso. Agora está bem baixo, Jaque. Tá baixinho. Oi. Isso, melhorou. Como nós estamos aprendendo aqui, né? Também. Sim. Não existe certo e errado, não existe o melhor ou o pior. Existe uma comunidade de pessoas que está dando as suas contribuições, que está tentando da melhor forma, né? E a gente tem que contar um com o outro sempre. Essa é a nossa essência humana, né? Eu acho que humana nos permite isso, a gente se conectar o tempo todo um com o outro. Quer dizer, hoje nós estamos aqui numa live dessa, gente, falando, a gente não sabe para quantas pessoas, a gente não sabe para quem exatamente a gente está falando, mas a gente está falando com uma verdade, sabe? A maior verdade que nós temos é o reconhecimento dessa criança, é entender essa criança, é aprender com ela e é entender que todos nós estamos passando por uma pandemia e as nossas crianças também, sabe? Olhem o que você pode, observe o que você pode estar aprendendo com o teu filho, sabe? Olha o que você pode estar aprendendo dentro da sua casa, organize, tome a rédea da situação, fala assim, não, isso aqui é meu, isso aqui eu sou responsável por isso, se você errar, não tem problema, não tem problema. Mas você fez as suas tentativas, você não transferiu para ninguém, você não culpou ninguém, senão a gente vai culpar quem? O mundo, pela pandemia que nós estamos vivendo, quem é? Não é uma questão de apontar, é uma questão de se reconhecer numa situação adversa e entender o que eu estou deixando, qual é a maior contribuição que eu estou dando para o meu filho, sabe? Quando tudo isso passar, olha lá e diz assim, olha isso. É aprender a lidar com as ansiedades, aprender a lidar com os medos, né? A gente está vendo muita criança sofrendo horrores, sabe? Crianças que estão tendo sintomas muito sérios, sabe? Para a idade, e que muitas vezes está sendo uma projeção, porque a gente não está sabendo lidar. Então, saber lidar com a criança em tempos de pandemia, tem a ver primeiro com a forma como eu lido comigo mesmo como mãe e pai. E a partir daí, todas as respostas virão, né, Val? A gente vai encontrando os caminhos, porque o melhor caminho para mim não vai ser o mesmo caminho da Val com o filho dela, não vai ser o mesmo caminho que o Rogério e a Jamile vão usar lá na casa deles, mas isso se completa, porque a hora que eu ouço essa experiência, a hora que eu conto com a escola, a hora que eu entendo que a aprendizagem continua acontecendo, a hora que eu entendo que esse meu filho continua aprendendo, a hora que eu entendo que eu sou responsável por isso, na hora que eu entendo que isso não é peso, isso é presente. Estar com o nosso filho em casa é um presente. É um presente, a gente tem que dar. O momento é que a gente não abre mão dos nossos valores, né? Quais são os valores que a gente cultiva enquanto família? Eu acho que o importante é isso, né? A gente se reconhecer nisso aí,
a gente reconhecer essa criança que precisa da gente, que precisa do nosso olhar, que precisa do nosso carinho, que precisa do nosso afeto, que precisa do nosso limite, e aí a gente vai buscando as alternativas necessárias, né? Isso aí. Em relação a umas ansiedades que nós temos, como vocês citaram, essa dificuldade da gente, como pais, perceber que há sim talvez uma perda no aprendizado, na questão do aprendizado, né? E a gente, Sim. principalmente no início, ficou muito assim ansioso, esperando uma solução da escola, né? Como se ela fosse só responsável. Mas eu me trabalhei assim. Eu tentei visualizar o que era prioridade no momento. Então, eu acho que nesse momento a Exatamente, isso aí. prioridade é o bem-estar físico, é o bem-estar emocional. A educação escolar é muito importante, sem dúvida. Mas nesse momento, então, se ele tiver uma perda, mas vai ficar seguro dentro de casa, vai ficar seguro emocionalmente, então eu tenho que relaxar. Eu acho quanto a isso, né? Exato, e quando a gente consegue esse ambiente mais organizado, né? Eu não estou falando de ambiente perfeito, não, tá, gente? O ambiente mais organizado de acordo com o seu ritmo de família, de acordo com o que vocês, enquanto família, se sentem bem. Esse ambiente estruturado e organizado, ele gera muita segurança. Ele gera segurança, gera autonomia para essa criança, para esse adolescente, né? Que está aí em casa. Elas querem isso, Você né? sabe? Exato, exatamente. A criança quer uma pessoa que coordene, né? Que oriente, dentro que seja disso, o apoio, né? Isso, ela necessita disso, necessita. E isso é interessante que você falou, Rogério, que não tem a ver com alguém que esteja lá o tempo todo ou fazendo por ele. Na verdade, as crianças, elas se encantam pela forma como nós nos comportamos com eles, quando eles percebem que nós estamos curiosos com a forma como eles estão aprendendo e lidando com isso, sabe? Então, às vezes, a gente, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, a gente acaba não parando para pensar nisso. Isso é tão importante, sabe, gente? Quando eu olho para essa criança e falo assim, opa, olha lá o que ele está fazendo, olha como ele está lidando com isso, olha, e aí são esses caminhos que a gente vai encontrando, sabe? Observe quando você fala dessa questão, né, que você no início se preocupou muito, né, com esse bem-estar físico, né? E aí depois você começou a pensar assim, poxa, e a escola, né? E aí porque a gente não sabia para onde que a gente ia, a gente não sabe ainda quanto tempo isso vai durar. Porém, a gente sabe o quê? Que a gente é pai, que a gente é mãe, que a escola precisa assumir o seu papel, que os professores continuam sendo educadores, nós pais continuamos sendo educadores, os professores continuam exercendo o papel de ensinar deles, sabe? Isso não mudou, isso só tá sendo usado numa nova modalidade, sabe? E quando a gente começa... formato. Exatamente, o novo formato. E quando a gente começa a ter noção da importância da gente perceber isso, a gente respira. E aí a gente se concentra, a gente concentra as nossas energias naquilo que é mais importante. E aí o peso da escola não vai ser vista como peso, vai ser vista talvez como uma solução. Né? Eu estava conversando com uma mãe outro dia e ela disse para mim assim, e a gente conversando nesse diálogo, né, estávamos nesse diálogo e ela disse assim, você sabe que você falou uma coisa agora que eu não tinha pensado? Deus me livre se a escola não tivesse tendo as aulas que ela vem tendo, Online, né? Então você entende como que a gente acaba se perdendo, né? A gente precisa se encontrar, gente. A verdade é essa. A escola dá leveza para isso, né, Jaque? Dá leveza para essa situação. Exatamente. É o reconhecimento, né? É a hora que eu paro para olhar para dentro disso, para dentro dessa relação, aí as coisas começam a ter uma outra dimensão. Né? Acho que a gente tem que botar um tema de uma outra live, né? É como a gente se encontrar nessa pandemia. Que os adultos as crianças são o reflexo da gente, né? Pelo que vocês falaram. Isso aí. Então, se a gente passa para eles uma situação de ansiedade, de estresse, de insegurança, de não saber para onde ir,
elas também vão refletir isso, né? E outra coisa que eu achei importante também, que vocês falaram lá mais no início, é que a pandemia só faz, assim, eu acho, exacerbar uma condição que já existia, né? Uma relação que já existia, os problemas de uma relação que já existia, né? E é uma oportunidade da gente estar revendo, né? Lembra, é exatamente isso que você falou, que quando a gente volta nessa base, por que eu estou vendo a coisa bagunçada? Talvez é porque alguma coisa ali já estava, que alguma coisa ali não estava encaixadinha, sabe? E como eu repito, gente, ninguém tem o direito de apontar, principalmente nesse momento, porque fez isso, ou porque faz aquilo, ou porque não fez. Mas o aqui e agora, né? Eu achei esse convite que eu e a Val, né, através dessa live, a gente pode dar para fazer para vocês esse convite, né, do autoconhecimento como pai e mãe, sabe? Do conhecimento desse filho, o que eu quero para ele, como eu quero estar depois que essa pandemia passar como mãe, o que eu vou ter aprendido, o que meus filhos terão aprendido. Eu acho que são reflexões que têm tudo a ver com essa resposta de como lidar com essa criança em tempo de pandemia. Certo. É isso aí. Jaqueline e Valdirene, nós já estamos aí com 1 hora, né, de live, e eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Eu acho que as nossas considerações finais, acho que partem para isso, né, Val? Para esse convite mesmo de pensar sobre nós, né? Pensar sobre essa relação, né? Entender a minha criança, entender que eu sou responsável, né, por essa criança. Eu acho que essa é a maior consideração que a gente pode levar nesse momento, sabe? Exato, entender que a gente tem, né, essa missão aí que é importante, mas que a gente não precisa visualizar isso como um problema muito grande, como um peso muito grande, que a partir do momento que a gente sente assim, a gente também se sente impossibilitado de ter algumas atitudes, de ter algumas ações. Então vamos dar mais aquilo que eu falei antes, vamos dar mais leveza a isso. Vamos deixar o ambiente de casa mais tranquilo, vamos organizar mais, vamos nos equilibrar emocionalmente para que essa harmonia, para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro de casa. Isso automaticamente vai dar mais segurança, as crianças com certeza ficarão mais tranquilas, ficarão mais calmas, porque pensa, né? Se eu estou vendo meu pai e minha mãe desesperados, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar desesperado também. Então, quando a gente vê, né, a postura do outro, tendo mais equilíbrio, não, tá difícil sim, filho, né? A gente está passando por isso, a gente não sabe como que vai ser lá na frente. Então, ter alguns diálogos com as crianças, né, de acordo com a sua maturidade, né, e idade, é importante. A gente não tem todas as respostas para elas, mas a gente pode muito bem dizer assim, não, a gente não sabe exatamente o que é isso, o que vai ser, mas de uma coisa eu sei, papai e mamãe estão aqui para a gente atravessar por isso juntos. Eu acho que essa é a mensagem para ficar. Eu acho que entre tantas tarefas, né, que a gente pode colocar em casa para as crianças, uma sugestão, acho que a gente não pode esquecer também, tirar um momento para fazer uma oração em família também. A oração em família é muito importante, eu acho que une, faz a gente se conectar com Deus maior e faz com que acabe a gente tendo uma união, né? A gente discutindo os problemas, as necessidades de cada um. Então a gente além de trazer uma calma, né? Isso. Uma calma e uma fortaleza para a gente, né? A oração é a base também desse contexto familiar, né, gente? Então, ela fortalece e nos faz entrar em comunhão um com o outro enquanto família, né? Isso é a grande força da oração. Então, assim, muito bem lembrado. A gente precisa colocar isso na nossa rotina também, né? Lá na tabela. No quadro de rotina, né, Val? E lá no quadro de rotina. Hora da oração, é isso? Isso. Gente, Rogério, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que participaram com a gente, sabe, um prazer enorme, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada, gente.
agradecer a disponibilidade que vocês tiveram em estar contribuindo aqui com a gente, tá? Eu espero que outras lives surjam, outros assuntos e que vocês estejam disponíveis novamente para a gente, tá? Muito obrigado em nome de toda a Claro paróquia, que sim, claro que sim. em todo o nome da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado novamente, tá? Tá, obrigada, Rogério, pela oportunidade. Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Um forte abraço a todos aí, tá? Obrigado. Eu sou da Paróquia Bom Pastor. A Jaque é da Santíssima Trindade, né? É isso aí. Nós estamos todos juntos, então. Isso. Até mais, boa noite, gente. Boa noite quem Até ficou mais, boa agora noite. conosco.